Saito é um perdedor virgem que acaba se casando com uma garota que não suporta o rosto dele. No entanto, tudo muda quando ele mostra a ela seu Ohio Reese e a coloca no modo de ovulação. Tudo começa com Saito entrando em sua classe quando vê Ekane, que é tanto a beleza quanto a fera. Ela o agarra pela gravata e ameaça encerrar o show no primeiro episódio se ele contar a alguém sobre o casamento deles. 4 dias antes, Ekane é tão bizarra que consegue sentir o gosto do que ele almoçou só porque ele não preencheu corretamente o diário de classe. Sato está irritado e explica que ninguém em sã consciência lê o diário da turma, mas suas constantes reclamações o fazem perceber por que as mulheres vivem mais do que os homens. Nesse momento, uma loira chamada Himari aparece e pede a ela para deixar Sato em paz, exibindo seus 2 pontos muito fortes no processo. Ela pergunta por que ela está sempre pegando no pé do pobre rapaz, e Akane explica que o rosto dele é tão horrível que a faz querer achatá-lo com a parte de trás do seu chinelo. Logo depois, a prima dele, Shisei, aparece e pergunta por que eles estão brigando, e Sato explica que Akane está sendo uma Karen sem motivo. Himari acredita que Akane possa ter sentimentos por Sato, já que ela está sempre implicando com ele, mas ela afirma que começaria a acenar a bandeira do orgulho se ele fosse o último homem na Terra. Sato se vinga dela, afirmando que preferiria ouvir Justin Bieber repetidamente em vez de namorar com ela. No caminho de casa, ele recebe uma ligação de seu avô Tenry para convidá-lo para um chá, pois quer que ele seja o herdeiro de seu negócio. Sato não está muito interessado em ter sucesso na vida, mas o avô envia alguns homens de preto e uma limusine para buscá-lo para que ele não acabe tão miserável quanto aparenta. A caminho para encontrá-lo, ele se lembra de como o negócio Rodio estava prestes a entrar em colapso até que Tenryu de alguma forma fez funcionar e transformou em uma corporação global de alta tecnologia. Mesmo na idade de usar fraldas, ele ainda é perspicaz como um adolescente e atua como chefe da empresa. Enquanto espera pelo velho, ele encontra Ekane e descobre que ela veio aqui porque a avó dela, Chio, lhe disse para vir. Sem perder um segundo, os dois começam a discutir até Tenryu chegar em seu conversível com a avó de Ekane. Apesar do choque inicial, eles entram onde são servidos com uma refeição requintada, mas Ekane continua enchendo-se de suco porque seu apetite morreu assim que viu o rosto horrível de Seato. Os dois começam a discutir novamente, e os velhos ficam felizes em vê-los se dando tão bem. Quando Seato pergunta por que eles estão aqui, dizem que devem se casar, fazendo suas caras parecerem que descobriram ser fãs online de Tio. Tenryu explica como ele e Tio costumavam ser colegas de classe apaixonados, mas brigavam por coisas bobas, assim como eles, o que os afastou. Tenryu casou-se com outra pessoa, mas ela morreu há 10 anos, e o marido de Tio também. Depois de viverem suas vidas, eles não podem deixar de se perguntar como teria sido se tivessem ficado juntos. Então, decidiram juntar seus netos como um experimento. Akane começa a reclamar sobre como o casamento deve ser entre pessoas que se amam. E Sato, pela primeira vez, concorda com ela e rejeita a oferta. Tenryu ameaça nomear a empresa em homenagem a um cachorro de rua que encontrou nas favelas. Mas comparado a Sato, é provavelmente a melhor esperança da empresa. Por outro lado, Tio sussurra algo no ouvido de Akane que a aterroriza. E eles dão ao jovem casal 3 dias para fazer sua escolha. Eles vão embora, Akane e Sato estão confusos sobre o que fazer. E quando Sato pergunta a ela o que Tio sussurrou em seu ouvido, Akane se recusa a contar. Indo para casa, ela liga para Himura e pergunta o que ela faria se fosse forçada a se casar com alguém. E Himura diz que se posicionaria porque já gosta de alguém. Akane está curiosa para saber de quem ela está falando, mas Himura a rebate com a mesma pergunta. Akane afirma que não tem paixonites, a menos que você conte a pessoa que ela quer transformar em um panqueca com suas botas. Como ela não tem ninguém de quem goste, Himura sugere casar para dividir as contas e conseguir carícias íntimas, o que faz Akane entrar em pânico. Enquanto isso, Sato não consegue entender a piada que sua vida se tornou por cortesia dos deuses do enredo. Ele explica a situação para Shizu, que pergunta se ele preferiria uma vida livre ou herdar a empresa Rodio. Quando ele revela que gostaria de ter os dois, ela o dá uma palestra estilo TED sobre como uma pessoa não pode ter tudo o que quer. Ela explica como ele poderia ficar sem teto sem a empresa, e mesmo assim ela o apoiaria. No entanto, ele precisará de muito dinheiro para alcançar seus objetivos, e escolher a empresa pode ser a melhor opção. Mais tarde, Seda discute seu plano com Akane e após 3 dias, eles contam aos avós que decidiram se casar. Seda afirma que eles vão cuidar da papelada e da cerimônia após a formatura, mas Tenryu dá notícia de que ele já completou a papelada. E até tem uma casa separada pronta para eles. Eles revelam que já transferiram suas coisas para a nova casa e os deixam para acelerar a produção de bebês, para grande choque deles. Uma vez dentro, Sato tranca a porta como qualquer pessoa sensata, mas Tani começa a entrar em pânico pensando que ele está planejando fazer isso ali na porta. Depois de olhar pela casa e encontrar suas coisas, eles percebem que há uma cama de casal no quarto e ligam para Tenryu, que lhes diz para compartilhá-la já que estão casados. Ele ainda lhes diz para não dormirem nos sofás, pois isso é contra as regras.
fazendo Sato se perguntar se ele tem câmeras na sala de estar. Akane começa a entrar em pânico, pensando que ficará indo de um lado para o outro nos próximos dias, e pega um lápis para se defender como se fosse uma espécie de John Wick. Mais tarde, Sato oferece sua ajuda para mover as coisas dela, mas ela acha que ele só quer uma desculpa para ficar mais perto dela. No entanto, Sato a salva de cair da escada, explicando como ele estaria preso se ela morresse no primeiro dia de casamento. Mais tarde, Sato vê uma pizza encomendada na cozinha e Akane se junta a ele porque está com muita fome. Ele a convida para comerem juntos, mas ela acha que é mais uma tentativa de roubar a sua pureza e foge com uma fatia de pizza. À noite, Sato se cansa e se deita, e Akane hesitante se junta a ele logo depois. O polo norte de Sato se aquece ao sentir o cheiro do shampoo no cabelo dela. Mas Akane o avisa para não pensar em nada engraçado se quiser sobreviver à noite. Ela fala sobre como nunca esteve em um relacionamento antes, mas Sato pede para ela parar de se preocupar porque ela está segura. Ele então pergunta por que ela escolheu se casar com ele, mas Akane se recusa a dizer o motivo. Ela afirma que é apenas uma formalidade e que tem que jogar o jogo porque quer realizar seu sonho. No dia seguinte na escola, Akane externamente diz a Sato para manter a boca fechada se ele quiser viver, e o homem diz que não tem intenção de contar a ninguém. Akane está tão envergonhada com isso que preferiria colocar uma bomba ao vivo no peito e fazer um show de fogos de artifício na escola inteira se alguém descobrir que ela é casada com esse vagabundo. Ao entrarem na sala, Himari pergunta sobre o que eles estavam falando nos corredores, e Akane diz que estava dizendo a Sato para tirar sua cara feia de perto dela. Quando Sato se senta, ela diz que sente um cheiro de shampoo novo nele e pergunta onde ele ficou na noite passada. Sato, nervoso, diz a ela que seu pai comprou um novo shampoo, mas ela diz que é mentira porque pode sentir o cheiro de perfume de mulher nele também. Ela sabia que algo estava acontecendo e fez sua pesquisa, então agora ela sabe que ele é casado e está morando em uma casa separada. Ele a leva para fora para impedi-la de contar tudo, mas ela exige dinheiro para se calar porque ele nem sequer perguntou a ela antes de ficar com outra garota. Quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que não consegue pensar em nada e decide contar para ele depois. Após a aula de educação física, Akane volta a intimidá-lo por não deixar o equipamento na frente da sala de armazenamento. Saito começa a argumentar que deixou essas coisas lá porque a próxima aula vai usar o mesmo equipamento, mas Akane encontra outras coisas para reclamar, o que inicia outra discussão entre eles. Quando toda a turma se reúne para assistir ao show de comédia, Himari revela que eles têm brigado tanto que ficou famoso por aqui. Mais tarde em casa, Akane reclama que a geladeira está cheia de caixas de suco, e Saito afirma com confiança que foi ideia dele. Quando ela argumenta que precisa de uma dieta equilibrada, ele mostra um armário cheio de pacotes de macarrão instantâneo. Quando o assunto é proteína, Saito apresenta a ideia de shakes de proteína, mas Akane não quer ter que lidar com comida artificial. Isso inicia outra discussão entre os pombinhos, e Saito admite estranhamente que passou anos arruinando suas papilas gustativas, então essa comida horrível lhe parece boa. Akane percebe que esse idiota vai bater as botas nesse ritmo, o que será ruim para seu objetivo, então ela decide ensiná-lo o valor da culinária de verdade. Enquanto ela cozinha para Saito, o cara começa a pensar que ela vai envenenar a comida e acabar com ele. Mais tarde, Saito hesita em comer porque esta poderia ser sua última ceia, mas quando experimenta, isso leva de volta à sua infância, quando costumava ter refeições caseiras. Ele diz que é uma refeição caseira comum como ele sempre quis, mas Akane acha que ele está insultando-a e toma o prato de volta. Saito pega-o de volta e rapidamente come tudo, deixando Akane frustrada. No dia seguinte, ela o acorda para a escola, mas Saito pensa que está dormindo com Shisei e a puxa para si. Akane então lhe dá um tapa na cabeça e o leva para baixo, explicando que ele terá que lavar a louça se ela preparar o jantar. Saito diz para ela usar os outros e que ele os lavará de uma vez quando acumularem, o que a frustra. Mais tarde, ela reclama sobre os rolos de papel higiênico e embalagens de sabonete no banheiro, mas Saida acha que o lixo precisa ser jogado fora apenas uma vez por mês. Akane é uma maníaca por limpeza que quer a casa inteira limpa, mas Saito é um eremita nojento que acha que tomar banho é opcional. Enquanto caminham para a escola, Saito reflete sobre como veem as coisas de forma diferente e se pergunta se viver com Akane é sequer possível. Mais tarde à noite, Saito está batendo em zumbis no jogo para desestressar quando Akane aparece e pede para ele abaixar o volume. Assim que ela vê o jogo sangrento que ele está jogando, cobre os olhos com nojo e diz-lhe para desligá-lo. Saida se recusa a ouvi-la, alegando que é um dos jogos de zumbis mais populares do mundo, então Akane tenta pegar o controle, o que leva a outra discussão. Durante a briga deles, Akane desliga o console fazendo o cara parecer que alguém roubou seus V-Bucks. Assim que o resto das coisas dele chega, ele percebe que todo dia é uma guerra com essa doida. Então ele vai para o chuveiro se preparar para a batalha. Ao entrar no chuveiro, ele fica chocado ao encontrar Akane na banheira e sai imediatamente, mas em seguida se preocupa que ela possa ter desmaiado e entra novamente para verificar.
Ele percebe que ela está apenas dormindo, mas já que as pessoas também podem se afogar assim, ele decide acordá-la gritando quando ela está prestes a escorregar. Saito rapidamente a puxa para fora, causando sua queda sobre ele, e ela acorda horrorizada. Akane acha que ele está tentando molhar seu batom e o acusa de coisas indescritíveis, e as coisas vão de mal a pior quando ela percebe que ele até adotou uma abordagem prática com ela sem pacotes. Enquanto pinta o cabelo, ela ainda está pensando em tudo isso, e se pergunta se Saito entrou no banheiro para impedi-la de se afogar na banheira. Ao se deitarem, ela reúne coragem para perguntar a ele, mas Saito apaga as luzes antes que ela possa terminar, fazendo com que ela fique acordada chorando a noite toda. No dia seguinte, Himari percebe que Akane parece deprimida e vai ver como ela está, levando Akane a se abrir com ela. Ela diz a Himari que quer consertar um relacionamento com uma certa pessoa, mas não sabe como. Então Himari sugere resolver com um abraço. Quando Akane diz que isso está fora de questão, Himari lhe diz para simplesmente conversar com essa pessoa. Akane acha que é mais fácil para ela, já que é uma extrovertida. Mas Himari explica que também tem sua cota de dificuldades quando se trata de fazer amigos. Ela aconselha a mostrar respeito antes de exigi-lo, e isso acende algo na sua cabeça vazia. Enquanto isso, Saito e Shisei estão batendo waffles lá fora e o cara explica como a casa dele se tornou uma bagunça completa. Ela aconselha-o a se divorciar, mas Saito diz que é tarde demais para fugir desse compromisso porque ele quer assumir a empresa. Ela então sugere que ela tente se dar bem com a Ekane, mas Saito acha que é impossível porque eles são tão diferentes. Shisei diz que a compatibilidade é um problema global e as pessoas o superam chegando a termos mútuos, algo que ele nem sequer pensou em fazer. Fazer isso funcionar com todos os tipos de pessoas é algo que um CEO faz, então ele deve aprender a viver com ela se quiser dirigir a empresa. Saito vai para casa para resolver as coisas com Ekane, mas sua mente diz não quando ele vê seu rosto zangado. Enquanto ele passa por ela, ela o puxa de volta e pergunta suavemente se eles poderiam discutir seus problemas. Ela teme que possam acabar divorciados se isso continuar, então ela quer encontrar uma maneira de se darem bem. Saito também não quer que sua vida seja miserável, então sugere que estabeleçam algumas regras básicas na casa. Ekane concorda e aponta que ela tem feito todas as tarefas domésticas, mas o cara diz que gosta de lavar a louça e fazer a roupa quando acumulam, porque é eficiente. Quando Ekane começa a reclamar dos germes, ele se lembra do conselho de Shisei e concorda em lavar a louça todos os dias. Ela então pede que ele diga qual é o problema, e Saito diz que não quer ser esbofeteado toda vez que roça nela na cama. Ekane fica um pouco hesitante no começo, mas quando ele a lembra de como a cama deles é pequena, ela diz que ele tem permissão para um passeio divertido, mas somente com calças. Além disso, ela pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido para que ela não se assuste, e Saito concorda. Saito diz que leu em algum lugar que a gratidão verbal é essencial para construir um bom casamento. Então Ekane nervosamente pede que ele a elogie se ele gostar da comida dela. Mais tarde naquela noite, ela liga para Himura para avisar que, embora não sejam próximas, pelo menos resolveram a situação. Nesse momento, Saito entra no quarto e ela se exibe pedindo para ele tocá-la à vontade. Quando Saito diz que se referia a tocar por acidente, sua vergonha é imensurável. No dia seguinte, ele caminha para casa com Shisei e diz a ela que estão fazendo progressos lentos em construir um relacionamento. Ele então volta para casa com o bolo de morango favorito de Akane, explicando que se lembra dele do ensaio dela no primeiro ano. Akane fica contente ao ver como ele tem sido atencioso com ela e o agradece com um sorriso suave, fazendo o rapaz corar. Ela então cozinha uma refeição elaborada para retribuir o favor e fica encantada quando ele elogia sua culinária. Enquanto ele está lavando a louça, Akane pergunta se ele precisa de ajuda, o que faz ele pensar que está sonhando, pois não está acostumado a isso já que ela sempre age como uma idiota fria, mas percebe que ela é bem fofa quando sorri. Mais tarde, Saito está lendo um livro quando Akane sugere que ele o termine mais tarde, porque ela alugou um filme relacionado a gatos e esperava que eles pudessem assistir juntos a Netflix hoje à noite. Saito concorda em assistir ao filme com ela. E enquanto Akane está derretendo-se com a fofura dos gatos, Saito está desvairado e eventualmente adormece. Quando o filme termina, Saito acorda imediatamente fingindo que assistiu a tudo. Então Akane sugere que eles assistam a um filme do gosto dele para mostrar sua gratidão. Saito diz que prefere um jogo a um filme qualquer dia, e se oferece para ensiná-la a jogar. 30 minutos depois, ela está ganhando dele no jogo que ele a ensinou a jogar, e Saito percebe que isso é divertido. Naquela noite, Saito cobre Akane antes de dormir, e ela agradece por prestar tanta atenção nela. Ele então sugere que ela compre o próximo jogo que vão jogar, e ele procurará um filme para assistirem. Vendo quão formal ele está agindo, ela pede para ele chamá-la pelo primeiro nome, o que o deixa embaraçado. No dia seguinte na aula, Ekane parou de tratá-lo como se ele fosse um eremita fedido, e Amori imediatamente percebe que a dinâmica deles mudou.
Quando Ekane diz que está pensando demais, Hamori assume que eles estão tentando se dar bem, o que deixa Ekane tão confusa que ela sai rapidamente da sala de aula. Mais tarde, Saito está na biblioteca procurando um livro sobre como deixar de ser um perdedor patético quando encontra Shai. Ela pergunta se ele aprendeu algo com o livro, e Saito diz que o trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Ele então encontra Ekane no corredor, mas ela lhe diz estritamente para manter as mãos sujas longe dela na escola. Saito pergunta se ela tem algum plano com os amigos depois da escola, e quando ela diz que não, ele sugere que eles vão fazer compras quando terminarem as aulas. Ekane entra em pânico pensando que ele está a convidá-la para um encontro, mas então ele rapidamente a puxa para uma sala vazia para garantir que ninguém sequer suspeite do relacionamento deles. Ele então explica que não é um encontro, mas sim uma tarefa, porque ele vai precisar da ajuda dela para carregar as compras de volta para casa. Eles convencem-se de que definitivamente não é um encontro e Ekane concorda em ir com ele. Depois da escola, ela encontra Hameri, que sugere irem juntos para casa e até passarem pela sorveteria no caminho. Ela revela que estão servindo seu prato favorito hoje, e ele pode se oferecer para pagar pela comida. Mas Ekanin tem que recusá-la porque ela está querendo algo mais picante hoje. Hameri assume que ela vai a um encontro com alguém, e arrisca dizer que o parceiro dela pode ser Saito, mas quando ela diz que não é um encontro, Hameri sugere que os três passem um tempo juntos. Incerta sobre o que fazer, Ekane decide fugir, mas esbarra em Shisei, que propositalmente se colocou em seu caminho para que ela parasse. Ela pergunta enigmaticamente se ela planeja pegar um pedaço desse ding-dong, mas Ekane fica completamente nervosa e continua a fugir, então espera por Saito no ponto de encontro e continua a se iludir, pensando que isso não é um encontro, mas sim uma tarefa, e eles andam até a loja de conveniência mais próxima. Dentro, eles decidem pegar alguns ovos, mas quando Saito pega aleatoriamente uma embalagem, Ekane diz que essa outra embalagem custa menos que a que ele escolheu, e que ele deve sempre encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade. Mais tarde, eles se deparam com uma promoção de frangos, e Ekane mergulha de cabeça no enxame de donas de casa, apenas para ser expulsa. Saito entra correndo atrás dela para mostrar que ele é o alfa da casa, mas recebe o mesmo tratamento, fazendo-os perceber que são igualmente patéticos e miseráveis. A promoção termina enquanto estão no chão e, apesar de não conseguirem nenhuma galinha, eles percebem que passar tempo juntos não é tão ruim afinal. Enquanto caminham para casa, ele avalia a habilidade dela em fazer compras, o que a tornaria uma boa dona de casa, mas então percebe que ela já é casada com ele. À noite, Akane acorda e encontra Saito terrivelmente perto dela, o que a faz entrar em pânico. Saito explica que a abraçou por trás enquanto ela dormia, mas Akane tem certeza de que se sente repelida por quão feio ele é, mesmo dormindo. Ela então pergunta o que ele estava tentando fazer, e Saito admite que estava tentando cutucar sua bochecha porque ela parece fofa quando está dormindo, em vez de ficar com raiva. Akane se sente lisonjeada e diz que ele pode olhar para ela quando ela está dormindo. No dia seguinte, ambos acordam com os cérebros em pausa, e enquanto Akane queima o pão, Saito anda pela casa vestindo nada além de uma gravata. Mais tarde, eles visitam uma sorveteria onde compartilham um grande pedaço de pão recheado de morango. Então, Himari aparece do nada e se diverte ao vê-los juntos fora da escola. No entanto, Akane diz que Saito a esteve perseguindo o dia todo, e até comeu um pedaço de pão que ela jogou no lixo. Mais tarde naquela noite, Akane fica acordada para estudar para um teste e descobre que Saito nunca estuda para exames porque memoriza tudo o que é dito na aula. Akane acredita que ele está chamando-a de estúpida por se esforçar tanto e o expulsa do quarto. Apesar disso, ele traz para ela um sanduíche de morango feito à mão, que é tão saboroso que lhe dá energia para ficar acordada a noite toda estudando. No entanto, no dia seguinte na escola, Akane desmaia de exaustão e quando Himuri sugere que ela foque mais na saúde, Akane diz severamente que vai tirar a melhor nota da classe, custe o que custar. À noite, Saito traz para ela outro sanduíche de morango, mas percebe que ela já adormeceu na mesa. Quando ele se aproxima dela, vê que Akane está suando como um porco e até tem uma febre alta. Ele rapidamente a coloca na cama e limpa seu rosto e braços com uma toalha molhada. Mas a mente de Akane ainda está obcecada em estudar para a prova. Estando com febre alta, ela finalmente revela que a razão de estudar tanto é para se tornar médica um dia e ganhar muito dinheiro com remédios superfaturados. É um mundo malvado em que vivemos. Ela também revela que seus pais não têm condições de pagar a faculdade de medicina e que sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com Saito. Ela acredita que Saito deve se sentir tão bem consigo mesmo porque consegue as melhores notas mesmo sem estudar e até admite que sempre o admirou. No entanto, ela rapidamente percebe o que disse e começa a fazer birra mais tarde naquela noite. Sua febre dispara para 42 graus Celsius, mas Akane não quer chamar uma ambulância, porque acha que alguém que precisa mais vai morrer. Saito se recusa a vê-la sofrer por causa de sua própria estupidez, então ele a carrega em seus próprios braços e a leva para o hospital mais próximo.
No caminho, Akane admira a força dele e assume que ele vai zombar dela agora que sabe qual é o sonho dela. No entanto, Saito diz que acredita nela e que ela pode ser o que quiser neste mundo, além de ser a mais insuportável viva. Apesar de estarem sempre brigando, os pombinhos finalmente começam a pensar que talvez consigam um final feliz afinal. Alguns dias depois, Akane acorda Saito e os dois começam imediatamente a brincar de forma descontraída. Saito então a lembra de que ela o admira e revela que até tem uma gravação dela admitindo isso, fazendo-a correr atrás dele para pegar seu telefone. Na escola, América parabeniza Saito por ter conseguido a nota perfeita no teste e até começa a flertar um pouco com ele. Depois que ela sai, Kane caminha irritada em direção a Saito, mas então gentilmente pede para ele não ficar muito amigável com outras garotas, porque ele já tem uma esposa. Enquanto ela se afasta, Saito admite para si mesmo que Kane pode ser muito fofa quando não está tentando pegá-lo. No dia seguinte, Saito está se apressando para a aula quando Akane pede para ela parar. Ele se recusa a ouvir, pensando que ela começará a falar japonês, quando na verdade ela só quer lhe dar uma marmita. Ela assume que Saito a deixou em casa porque não gosta da sua comida, mas quando o cara diz que realmente esqueceu, ela insiste que ele coma tudo porque fez com muito esforço. Durante o recreio, Saito está prestes a abrir a marmita, mas Shisei aparece e diz para ele compartilhar toda a marmita com ela. Saito se recusa porque ela já comeu muito no café da manhã, mas Shisei diz que um homem nunca pode entender os desejos de uma mulher. Os dois começam a brigar pela comida, e Shisei usa seus privilégios de beleza para virar toda a classe contra Saito. No final, Saito concorda em compartilhar a comida com ela, mas Himari aparece em notas e ele e Akane têm a mesma marmita. A turma da moda começa a suspeitar que Akane fez o almoço para Saito, e isso reforça ainda mais o boato de que eles vão para a cama todas as noites. Eles explicam nervosamente para a turma que não estão namorando, mas um deles nota que eles têm sido como um casal casado desde o começo. No meio da confusão, ela diz come todo o almoço do Saito, mas quando Saito a chama a atenção por isso, ela diz que apenas destruiu as evidências por ele. Ela então pergunta como estão as coisas em casa e se ele está pegando uma garota à noite. Mais tarde, Henry pula na frente de Saito para cumprimentá-lo, e quando ele diz para ela ter cuidado, ela diz que tem certeza de que ele a pegará, enquanto eles caminham para a aula. Ela pergunta se Akane realmente fez o almoço dele, mas Saito diz que Akane apenas copiou a lancheira dele. Ela então pergunta se ele e Akane estão namorando, e fica extremamente feliz quando ele diz não. Depois que ela sai correndo de empolgação, Shisei observa isso de longe e percebe que o lado de Emery aparece sempre que ela está perto de Saito. À noite, o casal está na cama quando Akane ouve um distúrbio na casa. Ela começa a gritar pensando que é um fantasma, o que acorda Saito. No entanto, Saito se recusa a reconhecê-la e volta a dormir, para a frustração dela. Akane não permite que ele durma e continua falando até que Saito decide atendê-la. Quando o cara decide olhar ao redor da casa, ela se agarra a ele e implora para que ele não vá. No dia seguinte, Saito está em seu escritório quando Akane entra toda apavorada e revela que ouviu algo correndo na sala de estar. Saito sugere que ela volte e tire uma foto com seu telefone, mas Akane está com medo pensando que será possuída pelo fantasma de Steve Jobs. Ele então pergunta por que ela veio ao seu quarto e Akane diz que está lá para protegê-lo dos fantasmas. Mais tarde, Saito está no banheiro, mas Akane continua batendo na porta, implorando para ele deixá-la entrar. À noite, ela retorna ao escritório para avisá-lo que vai tomar banho e pergunta se ele quer se juntar a ela porque não é seguro. Esperando obter uma mão amiga, Saito concorda em ir com ela e depois observa sua silhueta através das persianas. Ela continua falando o tempo todo para ter certeza de que ele está lá. No dia seguinte, Saito passa algum tempo com Shizzy. Quem imediatamente adivinha que ele veio até ela com uma mala cheia de problemas conjugais. Ela explica que todos precisam de alguém em quem confiar e está tudo bem eles dependerem um do outro. Sita então explica que Akane continua falando sobre um fantasma na casa e transformou a vida dele em um verdadeiro circo. Suspeitando que possa realmente haver um fantasma na casa, Shisei decide vir verificar por si mesma. Mais tarde, ela pergunta diretamente a Akane se é casada com Saito, afirmando que nada passa despercebido por ela e que sabe que eles estão se envolvendo debaixo dos lençóis. Para garantir que ela não conte tudo à turma, a dupla a leva para uma sala de aula vazia, onde Akane fica furiosa, pensando que foi Saito quem contou a ela. Sai implora que ele não contou nada para ela, e ela admite que deduziu sozinha. Akane então percebe que tudo bem se a família de Saito descobrir, e pede desculpas por não ter contado antes. Shisei então diz a Akane que a casa dela é assombrada por espíritos e que ela será amaldiçoada se não os exterminar.
Ela explica ainda que as notas de Akane cairão 50 pontos em cada matéria se isso continuar. Então Akane implora para ela ajudar. Naquela noite, elas levam Chise para a casa delas e ela diz que pode sentir um poço de espíritos só do lado de fora. Akane começa a entrar em pânico, mas Chise diz para ela não se preocupar porque ela localizará a fonte e a destruirá para afastar os espíritos. Dentro da casa, Saito mostra a ela seu escritório, e ela o acusa de ter livros tão inadequados que até o FBI tem vergonha de invadir o local. Akane fica enojada ao saber que ele tem ido à biblioteca esse tempo todo, mas Saito diz que ele só lê romances comuns. Dentro da sala de estudos, Chise encontra as cuecas de Saito e começa a cheirá-las de maneira estranha. Ela comenta que cheiram a detergente, mas Saito as arranca dela antes que isso se transforme em outro episódio de Sweet Home Alabama. Em seguida, ela decide investigar a sala de estudos de Akane, mas Akane insiste que elas a pulem porque só Deus sabe o que Chise encontrará lá. Ela então a leva para o quarto, onde Akane viu o fantasma pela primeira vez, e depois de ver cuidadosamente todos os 14.605 cenários, ela conclui que o fantasma que estão procurando é ninguém menos que ela mesma. Descobre-se que ela tem visitado a casa nos últimos dias, e com base em tudo o que ouviu, suspeita que a confundiram com um fantasma. Quando eles perguntam por que ela não contou antes, ela diz que conseguiu as chaves de Tenria, mas entrou escondida porque não queria interromper a maratona deles de fazer bebês. Como recompensa por resolver o caso, Shisei exige que faça um jantar para ela porque ela realmente gostou do almoço caseiro de Akane na aula. Ela então mima Akane dizendo que ela é a melhor chefe do mundo, quando na realidade, a única coisa que ela pode fazer é uma grande bagunça. Akane cai na conversa e faz uma refeição elaborada para ela, e quando Saito limpa a comida do rosto de Chise, Akane percebe que eles são mais próximos do que ela pensava. Depois do jantar, Chise aprende a jogar um jogo de gatos no colo de Saito, mas o cara percebe que algo está errado com Akane. Quando ele a confronta, Akane diz que está completamente bem e que vai arrancar os dentes dele se ele perguntar de novo. Quando Saito decide tomar banho, Chise diz que vai se juntar e revela que toma banho com ele o tempo todo. No entanto, Akane acha que eles estão fazendo um pouco mais do que apenas se limpar no banho e diz para irem um de cada vez. Mais tarde à noite, Akane se deita na cama e revela que tinha uma lista inteira de reclamações que não podia compartilhar na frente de Chise. Saito guarda seu livro para ouvi-la, e Akane diz que está chateada porque ele não contou que comprou o jogo de gatos. Saito diz que ela estava ocupada estudando e ele não quis incomodá-la, mas Akane diz que precisa de uma pausa de vez em quando. Ela gostaria que Saito a deixasse jogar o jogo primeiro, mas Saito brinca dizendo que é todo o plano dela para começar antes e vencê-lo. Isso inicia uma conversa amigável entre os dois, e Akane diz que finalmente pode dormir em paz agora que se expressou. Saito então pergunta se é só isso que a incomodava, e Akane hesitante admite que há mais uma coisa a incomodando. Ela explica que fica um pouco ciumenta ao vê-lo tão próximo de Shisa, mas então decide mudar de assunto. Ela diz a Saito para manter as mãos longe de seus bolinhos de arroz, mas Saito diz que não está tocando nela. Nesse momento, Chise passa entre os dois, revelando que está aqui desde o início da civilização. Ela revela que ela e Saito sempre dormiram juntos na casa anterior, explicando que está com ele desde criança e que se sente mais à vontade perto dele. Ela então percebe que Akane não está bem com isso, e decide sair para que eles possam ter um momento a sós, mas Akane a insiste para que fique porque ela não está pronta para lidar com isso. À noite, enquanto Saito está dormindo, ela pergunta a Akane se ela fica com ciúmes quando Saito presta tanta atenção nela. Himari insistiu que é normal fazer pausas às vezes, mas ela a afastou com um "cai fora". Apesar de tudo, Himari não tinha senso de autorrespeito e continuava a bajular Akane, insistindo que fossem a uma confeitaria e experimentassem o novo parfait de morango. Atualmente, Himari pergunta se ela se excita pensando em Saito, porque ultimamente ela tem chorado até dormir pensando no rosto horrendo de Saito. Akane tem que fingir que não gosta de Saito, mas Himari acha que ele é material para paquerar e se lembra de uma vez em que ele ajudou uma amiga sua que desmaiou de insolação. Vê-lo tão calmo em uma situação de pânico fez Himari perceber que ele é muito confiável, mesmo quando parece um palhaço desleixado. Isso lembra Akane da vez em que ele a levou para o hospital, então ela não pode negar, mesmo quando quer.
Mary diz que percebeu que ela e Saito têm se dado muito bem, então esperava que Akane pudesse ajudá-la a marcar um encontro. Apesar de estar casada com ele, Akane vê o quão animada a Mary está e concorda em prepará-la para um desastre. Mari pergunta a ela coisas sobre Saito, e Akane percebe que, apesar de quebrar camas todas as noites, ela não sabe nada sobre aquele cara. Para mudar isso, ela começa a persegui-lo durante o dia e grava tudo o que ele faz como uma paparazzi irritante. No jantar, ela pergunta se ele tem um tipo específico de mulher, mas o cara está tão carente de amor que dormiria com um homem se ele estivesse usando uma peruca. Ela pergunta a ele sobre sua comida favorita, e o cara revela que é bife, sushi e tigelas de frutos do mar, cobertas com ovas de salmão. No dia seguinte, Akane conta a Kimura que Saito gosta de carne crua e alho cru, e apesar da evidente loucura, Himura fica feliz porque conhece um novo lado de Saito. Akane também lhe diz que ele gosta de jogar jogos de terror e ler revistas de humor antes de dormir. Mara acha estranho como Akane sabe o que Saito faz antes de dormir, mas Akane desvia dizendo que ouviu uma conversa entre Saito e Shizi. À noite, Saito pergunta o que está no menu, e quando Akane diz peixe, Saito diz que preferiria comer bife de vez em quando. Ela pergunta por que ele está esperando bifes, e Saito explica que estava ansioso porque ela perguntou a ele ontem. Akane acha adorável o quanto ele se anima, então eles decidem ir à loja comprar carne crua. Mais tarde, Akane cozinha o bife para Saito e ele acaba gostando muito, o que a faz pensar que é algum tipo de armadilha. No entanto, Saito fica tão impressionado que deseja que ela preparasse bife todos os dias. Ela fica tão animada que se inclina em direção a ele e promete fazer comida de qualidade a partir de agora. No dia seguinte, Himari se aproxima de Saito e pergunta se ele tem um tipo específico, mas o cara dá uma palestra sobre por que isso não é saudável. Segundo Saito, as pessoas são complexas demais para serem resumidas em um tipo. Himari está tão desesperada para ficar com ele que finge gostar do jeito que ele pensa e explica como a maioria dos caras que gostam dela nem se esforçam para conhecê-la. Saito comenta que deve ser difícil para ela ser tão bonita. Mas Himari finge ter uma aparência comum porque não quer parecer egoísta. Depois que ela sai, Shisei aparece e começa a provocá-lo por ter várias garotas no seu polo norte. À noite, enquanto Saito está ocupado jogando, Akane entra furtivamente no estudo dele e começa a fazer anotações sobre as coisas que ele guarda lá. Saito de repente entra na sala e Akane revela que veio aqui para ver quais livros ele está lendo. Saito recomenda um livro chamado História Humana sob a ótica da comida e armas, e explica que é escrito como uma sátira das coisas estúpidas que os humanos fazem. Quando Himara tenta lê-lo, seu cérebro de TikTok não consegue entender uma única palavra. Akane se arrepende de ser uma má assistente. Mas Himari diz a ela para não se preocupar, porque ela tem sido uma grande ajuda em sua missão de experimentar Saito Jr. Himari então corre para a sala para perguntar a Saito se ele pode explicar o livro para ela. E Akane finalmente começa a perceber que está se tornando uma terceira roda em seu próprio casamento. Mari pede desculpas por incomodar o cara, mas Saito diz que gosta de falar com ela porque ela o ajuda sempre que Akane se torna um incômodo na aula. Na tentativa de defender Akane, ela acaba revelando que Akane lhe contou sobre o livro favorito dele, mas então tem que encobrir com a história de como Akane a salvou de ser intimidada na escola por causa do cabelo dela. Saito comenta que muitas pessoas têm cabelo loiro falso que nem lhes fica bem, mas fica bem em Himari. Enquanto isso, Chise pergunta a Akane se ela se incomoda com isso, e ela finge que não. Chise então revela que Himari tem uma queda por Saito desde o primeiro ano, e Akane fica surpresa porque nem percebeu. Depois da escola, Imura agradece a Akane pela ajuda e até diz a ela que Saito elogiou seu cabelo loiro. Finalmente, ela está começando a pensar que Saito quer bater palmas em suas bochechas, então decide tratar Akane com tortas de morango em sua casa. Akane rapidamente percebe que seu casamento será exposto e diz a ela que não pode ir porque sua casa se transformou em um pântano. Himari percebe que ela está mentindo e assume que não a quer por perto, então Akane concorda porque não quer partir seu coração. Em casa, Saito fica chocado ao saber disso, e Akane sugere que eles escondam suas coisas e usem um purificador de ar na casa para que ela não reconheça seu cheiro. No entanto, Himari aparece muito antes do esperado, então ele tem que se esconder atrás do balcão. Mais tarde, Himari pergunta a Akane se ela está bem com ela pedindo Saito para um encontro porque não tem intenção de atrapalhá-los. Akane diz que não tem sentimentos por um idiota insensível como Saito, e o cara tem que segurar as lágrimas atrás do balcão da cozinha. No dia seguinte, Himari cria coragem para convidá-lo enquanto Akane e ela esperam do lado de fora da sala de aula. Chise pergunta se ela realmente vai deixar isso acontecer, e Akane diz que não tem motivo para interferir. Chise não tem intenção de interferir, mas aconselha Akane a aceitar o que sente. À noite, Saito diz a Akane que Himari o convidou para sair, mas Akane responde de forma indiferente.
Ele pergunta se ela está bem em ter um casamento aberto, e Akane fica furiosa, dizendo que eles foram forçados a este casamento de qualquer forma. No dia seguinte, Saito se veste para um encontro, e Akane fica surpresa que ele realmente vai. Akane então começa a chorar e o abraça por trás. Ela diz que não sabe porquê, mas por algum motivo dói vê-lo saindo com outras mulheres. Ela explica que mesmo quando foram forçados a se casar, ainda são marido e mulher, e ela não pode vê-lo perseguindo outras mulheres enquanto está casada com ele. Saito então diz que era isso que ele esperava ouvir e revela que rejeitou Himari. Akane fica furiosa no início, mas depois ele a convida para um encontro e promete comprar um anel para compensar por brincar com ela. No dia seguinte, Himari encontra Saito com um grande sorriso, e o cara não consegue acreditar que ela o superou tão rápido. Himari explica que ainda quer andar na montanha-russa dele, e que continuará tentando até ele ceder. Ela se lembra de como Akane a rejeitava dia após dia, mas foi sua persistência que levou à amizade deles. Da mesma forma, ela vai continuar simping por Saito, até que ele finalmente ceda e comece a se apaixonar por ela. Nesse momento, Chise aparece e diz que não vai deixar ninguém se aproximar de Saito sem sua aprovação, e que 10.000 pães de melão podem fazê-la aceitar Himari. Himari está animada com o futuro, mas Akane está observando de longe e promete a si mesma que não deixará Saito escapar dela. Mais tarde, Himari acertou com um prato feito de carne crua e alho, porque Akane disse a ela que é isso que Saito gosta. Ela insiste que Saito prove pelo menos um pouco, e toda a turma pressiona para que ele experimente. No final, Himari empurra sua carne na boca dele. Acaba por ser surpreendentemente saboroso. Akane intervém e diz-lhe para comer também o seu próprio almoço, mas Himari começa a achar que ela está com ciúmes e decide alimentá-la também. Mais tarde, Himari pede a Saito para ensiná-la um pouco de matemática, e quando ele concorda, ela o convida para sua casa. Ela revela que seus pais estão fora o dia todo, então ele pode dar a ela quantas backshots quiser. Quando Himari continua a flertar com ele, Akane intervém e diz que é perigoso ficar sozinha com Saito porque ele bate mais forte que o Hulk bombado. No entanto, Himari está totalmente empolgada e fica animada ao pensar nisso. Akane está determinada a garantir que Himari continue virgem como a maioria de vocês que estão assistindo. Então Himari a convida para uma terapia em grupo. Enquanto isso, ela também convida Shishi e decide organizar a sessão de estudo na casa de Akane. Mais tarde, Himari, Chise e Saito chegam à casa dela e Saito assume a liderança. Ele pergunta a Himari quando começou sua dificuldade com matemática e ela revela que é ruim desde a primeira série. No entanto, Akane revela que as notas de Himari caíram no meio do primeiro ano, então Saito começa a ensiná-la a partir dessa sessão. Depois de um tempo, Himari começa a pegar o jeito e elogia Saito por ser melhor do que seus professores da escola. Enquanto ela se aconchega nele, Akane começa a esquentar como uma chaleira, então Shisei sugere que façam uma pausa nos estudos. Ela os apresenta a um jogo de memória com cartas, e Akane quer vencer Saito nele por estar tão próximo de Himari. No entanto, Saito vence de lavada e sai para pegar alguns lanches para o grupo. Akane decide ir com ele e diz que está impressionada com o quanto a memória dele é boa, mesmo fora da escola. Saito revela que todo mundo em sua família tem uma habilidade maximizada, e enquanto a habilidade dele é a memória aguçada, Shisei pode calcular grandes quantidades de dados em segundos. Houve momentos em que ele foi tratado como um morador de Ohio por memorizar os assuntos pessoais dos outros. Ele acredita que agora perderá toda a aura na frente de Akane, mas ela o surpreende desejando que sua memória fosse tão boa quanto a dele. Não só ela ajudaria nos estudos, mas também a ser mais atenciosa com os outros. Mais tarde eles voltam para casa com lanches, mas ficam chocados ao ver Himari e Shisei jogando aquele jogo de zumbis desagradável no console de Saito, que é a única coisa que Akane esqueceu de esconder. Durante o chá, Himari agradece a Saito pela ajuda, e Saito diz que também se divertiu porque ela aprende rapidamente. Ouvindo isso, Himari sugere que façam outra sessão de estudos, mas desta vez na casa dele, mas Saito rapidamente recusa. Ela começa a provocá-lo, achando que ele está nervoso por ter uma mulher por perto, mas acidentalmente derrama chá na camisa. Saito instintivamente alcança a gaveta com uma toalha, e Himari acha que ele é um gênio por adivinhar qual gaveta tinha toalhas. Depois que Himari sai para se limpar, Akane acusa Saito de tentar provar o interior de Himari. Ela reclama que ele nunca a ajuda a estudar, mas Saito a lembra da vez em que ela gritou com ele quando ele tentou. Nesse momento, as luzes se apagam e Akane rapidamente se aconchega a Saito porque está com muito medo do escuro. Saito quer verificar o disjuntor, mas ela não sai do lado dele como uma pirralha teimosa. Ela então pergunta se ele gosta de meninas que não são teimosas, mas Saito diz que ela está bem do jeito que é. Saito expressa que ela parece uma garota teimosa que não consegue se expressar direito, mas ele sabe que ela não tem intenção de fazer mal com isso. Ele admite que Akane pode ser um fardo, mas está começando a gostar dela do jeito que ela é. Nesse momento, a luz volta assim como Himari, que rapidamente comenta como Akane está próxima de Saito.
No dia seguinte, Himari pede a Akane para organizar outra sessão de estudo com Saito, mas ela diz que não tem nada a aprender com esse idiota acústico. No entanto, assim que Himari sai, Akane pede gentilmente a Saito para ajudá-la a estudar quando chegarem em casa. À noite, Saito dá dicas de como memorizar coisas, chamando de seu guia para idiotas para memorizar tudo para pessoas com QI baixo. Ele então diz a ela para ir para a cama, mas Akane insiste que tem que estudar a noite toda. Saito pergunta por que ela estuda tanto, e Akane diz que não é da conta dele. No entanto, Saito evoca seu Joey Tribbiani interior e diz que quer saber mais sobre a vida miserável dela. Ela finalmente revela que costumava ter uma irmã mais nova que estava sempre doente, e seus pais precisavam trabalhar dia e noite para pagar as contas do hospital. Tudo o que podia fazer era ficar ao lado e vê-la sofrer, o que a fazia sentir-se péssima. Ela não pôde salvar sua irmã, mas há muitos sofrendo como ela, então se Akane puder salvar uma vida, ela poderá finalmente se perdoar pelo passado. Mais tarde, ela comenta como deve ser bom para Sai ter uma irmã mais nova como Shiseido, fazendo-o perceber que ela está realmente para baixo. Saito imediatamente vai até a pessoa mais inteligente que conhece e pede seu conselho. Ele conta o que aconteceu e Chise diz que sempre se sente melhor quando sai para fazer compras com Saito. Chise também percebeu que Akane é uma garota feminina que gosta de vestidos fofos e doces, então sugere convidá-la para sair. Saito volta para casa e pergunta se ela gostaria de sair no fim de semana, e Akane fica tão chocada que queima o ensopado. Mais tarde ela encontra Tio, que imediatamente percebe que algo está errado com ela. Então Akane conta que Saito a convidou para sair. Ela quer saber se é um encontro. E Tio começa a chorar de alegria porque sua neta finalmente vai perder a virgindade. Tio mostra seu guarda-roupa cheio de vestidos que ela tem coletado para o dia especial de Akane, o que a deixa envergonhada. Apesar disso, ela se veste como um bolo de 3 leites com cobertura de chocolate para o suposto encontro, o que faz os lombos de Saito queimarem. Saito então a leva a um café de gatos, mas ela diz que não pode entrar lá, fazendo-o se perguntar o que ela fez para ser banida permanentemente. Ele a leva então para uma sala de karaokê, mas Akane pensa que ele planeja atingir suas cordas vocais com seu ding-dong ao invés de cantar. Ela aprendeu com Himura que casais geralmente acabam se beijando em salas de karaokê, mas Saito a assegura que estão ali apenas para cantar. Depois de arrebentar a garganta, eles vão a um bar de limonada, e Akane começa a se sentir nas nuvens. Ela então pergunta por que ele a chamou para sair, e Saito explica que queria fazê-la se sentir melhor depois de ter feito ela falar sobre a irmã. Akane fica tão emocionada com esse gesto que concorda em ir a qualquer lugar com ele. E claro, ele a leva a uma loja de suplementos para uma overdose de vitaminas. Depois de encher o rosto com pó de proteína, o casal volta para casa, mas o olhar de Akane se detém em um anel caro. No entanto, ela não tem dinheiro suficiente para comprá-lo como estudante do ensino médio, então promete se tornar médica e conseguir tudo o que deseja. Enquanto caminham para casa, Akane agradece a Saito por animá-la com um sorriso, e o rapaz admite que se apaixonaria por ela se ela sorrisse mais. No dia seguinte, Saito come casual um omelete enrolado enquanto assiste TV, mas Akane está chateada porque quer que ele elogie a sua comida. De volta à escola, ele diz a Chise que quer passar na casa dela para passar um tempo com ela. Mais tarde, o motorista dela, Ryu, vem buscá-los em uma limusine, e eles chegam à mansão gigante de Chise. Ela começa a se trocar na frente de Sato, e depois sugere que eles joguem um jogo de vampiro, que naturalmente envolve ela sugar o sangue dele. Mas algo diz ao cara que será mais do que isso. Nesse momento, a mãe de Chise entra e começa a repreendê-lo, porque ela também quer a sua parte do cara. Ela até pede para Saito ficar para o jantar, mas ele precisa estar em casa antes da noite, ou Akane incendiará todo o lugar. Saito então pergunta se pode ajudá-la na empresa. E ela questiona por que ele não fala com o avô sobre isso. Saito diz que não quer dever ao velho mais nada, qualquer coisa, e quer ganhar dinheiro por conta própria para poder comprar um presente para Akane, que se fica chateada ao perceber que ele veio aqui para comprar um presente em vez de brincar com ela, mas Saito começa a inventar desculpas. A mãe dela diz para ele parar de procurar um emprego de meio período e agir como o futuro CEO da família Hojo. Ela também não aprova o casamento dele com uma relaxada como Akane, porque no fundo ela quer que ele se case com Shiseido. Ela então diz ao rapaz que há uma vaga no departamento de localização onde precisam de alguém para traduzir alguma língua absurda. Ela pergunta se ele consegue dominar isso em 3 dias, e Saito afirma que pode terminar em uma noite. Ao voltar para casa, Saito começa a estudar, o que chateia Akane, porque ela na verdade quer que ele a aplauda. Quando Akane começa a fazer perguntas, o rapaz diz para ela não se intrometer porque ele quer comprar aquele anel para ela como uma surpresa, mas Akane fica furiosa com o tom dele. No dia seguinte, Himari percebe que ele está voltando com a Chise 2 dias seguidos, e Akane finge que não se importa.
Na casa deles, Shize se senta no colo dele enquanto ele está trabalhando para poder sentir seu ding-dong. Olhar de lado bombástico. Ele pergunta se ela está com ciúmes do fato de que ele está comprando um presente para Akane. Mas Shisei diz que entende que ele precisa fazer isso para conquistá-la. No entanto, desde que Akane lhe fez um carinho especial, ele começou a ignorar as necessidades de Shisei, o que a fez sentir-se solitária. Ele pergunta a Shisei o que pode fazer para compensá-la, então ela pede que ele a abrace para dormir. Arata. Ao chegar em casa, ele é recebido por sua adorável esposa, que pergunta por que ele está atrasado, mas Saito se recusa a contar. Akane sente o perfume de uma mulher nele, fazendo-a se perguntar se ele tem outras mulheres além dela. No dia seguinte, ela encontra a vovó Tio para discutir suas preocupações, mas ainda finge que não se importa mesmo se Saito formar um harém de mulheres bonitas. Tio vê através de sua máscara e enxerga seu antigo eu em Akane. Mais tarde, ela encontra Himeri, que chora por ter sido rejeitada por Saito mais uma vez. Nesse momento, Chise passa e Akane sente o mesmo perfume nela que sentiu em Saito na noite anterior. Em casa, ela espera Saito voltar, mas lembra-se de Tio dizendo-lhe para aceitar seus verdadeiros sentimentos. Como ela não tem o número de telefone de Sayaka, Akane liga para o telefone fixo de Shisei para perguntar quando ele voltará para casa. No entanto, a mãe de Shizue atende a ligação e diz que Saito não pode atender o telefone agora. Akane diz que só vai levar um segundo, mas a mulher grosseiramente diz que o casamento deles é uma farsa e que ela nunca deveria se preocupar com o que Saito está fazendo. Enquanto isso, Saito finalmente termina a sua tarefa e recebe seu pagamento da mãe de Shizue. Ela pergunta se Akane sabe por que ele está vindo aqui, e Saito diz que manteve isso em segredo dela. Naquela noite, Saito visita a loja para comprar o anel que Akane gosta e volta para casa para uma recepção não tão calorosa de sua esposa. Ela começa a acusá-lo de bater palmas para Chise pelas costas dela, e sugere que ele se case com ela. Saito tenta esclarecer o mal-entendido, mas Akane diz para ele não voltar para casa e que vai gerir tudo sozinha. Antes de partir, Saito mostra-lhe o anel e diz que estava trabalhando na empresa da tia dela para poder comprá-lo. Akane pergunta por que ele fez isso, e Saito diz que fez como um sinal de paz, o que a deixa nervosa. No dia seguinte, ele acorda ao lado dela, e Akane alegremente mostra a ele o anel no dedo. Ela pergunta se ele vai se atrasar novamente esta noite, e Saito diz a ela que ele terminou o trabalho. Aquela noite, Akane está tão feliz que está pronta para ter filhos com ele. Ele faz uma cara de espanto, e ainda cozinha um monte de bife para ele, o que deixa o cara enjoado. No dia seguinte, Akane usa o anel para ir à escola, e Saito tem que levá-la para um local discreto antes que Himari suspeite de algo. Ele diz a Akane para ter cuidado com isso. Então Akane coloca no seu estojo. No entanto, Chise vê o anel e pergunta se pode ficar com ele. Mas Akane recusa porque é especial para ela. Quando ela volta para casa e verifica sua bolsa, a pochete não está em lugar nenhum, então ela volta para a escola para procurá-la. Depois de não conseguir encontrar, ela decide não contar a Saito, porque ele trabalhou tanto para conseguir aquilo para ela. Mesmo no dia seguinte, ela continua procurando, mas não consegue encontrar até que encontra Chise no parque. Chise sabe o que está acontecendo, então promete não contar a Saito e até oferece sua ajuda para procurar o anel. Ela diz que quer que Saito fique em paz, o que faz Akane perceber o quanto ela se importa com ele. Chise admite que ama muito Saito e ajuda Akane a procurá-lo por toda parte. As duas não conseguem encontrar e vão para casa à noite, desapontadas. Chise então sugere que Akane fale com Saito sobre isso, porque ele tem uma memória afiada e pode lembrar onde o viu pela última vez. No entanto, Akane começa a chorar e se recusa a contar a ele. Enquanto isso, Saito está esperando Akane voltar, mas Chise aparece no lugar dela e pode imediatamente sentir o cheiro especial do curry de frutos do mar de Akane. Saito pergunta a ela sobre o paradeiro de Akane, mas Chise se recusa a contar, pois prometeu manter tudo em segredo dele. No dia seguinte, Saito começa a segui-la depois da escola e finalmente percebe o que ela está fazendo. Mais tarde, enquanto Akane chora na chuva como uma miserável perdedora, Saito se aproxima dela e diz para voltar para casa, porque sempre podem conseguir outro anel. Akane diz que não pode simplesmente comprar o mesmo anel de volta, mas que era um presente verdadeiro, ao contrário deste casamento, que é mais falso do que um vídeo de desculpas do YouTube. É ruim. Saito trabalhou muito para comprá-lo e mostrar a ela que queria se dar bem. Quando ela começa a chorar, Saito entende o quanto isso significa para ela, e concorda em ajudar a procurá-lo. Ele lembra de cada coisa que fizeram depois da escola naquele dia, e eventualmente chega do lado de fora de um supermercado onde Akane abriu sua bolsa uma vez. Vendo um ralo por perto, ele enfia a mão nele e consegue encontrar a bolsa. Akane fica tão feliz que o abraça e começa a agradecer-lhe com lágrimas nos olhos. Saito então coloca o anel no dedo dela. No dia seguinte, Saito está lendo um livro no pátio da escola quando uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e o chama de Senpai. Ele não a reconhece, então ela se apresenta como Marro e diz que quer apertar repetidamente o botão de pular no controle dele. Ela então começa a perguntar por que ele rejeitou Himari, mesmo ela tendo grandes atributos, mas depois responde à própria pergunta, dizendo que é porque ele mora com Akane. Saito fica chocado e pergunta como ela sabe sobre a situação deles.
mas Mo diz que sabe tudo sobre ele, até o tamanho do ding-dong dele. Você tem certeza disso? Em seguida, ela o convida para sair novamente e o lembra que pode virar o mundo dele de cabeça para baixo, mesmo se ele não fizer o que ela diz. Saito rapidamente cobre a boca dela antes que ela possa revelar o segredo, mas ela confunde isso como uma tentativa dele de beijá-la e se inclina. Nesse momento, Shisei a afasta com um chute e jura proteger seu irmão da inoculação das garotas. No entanto, Milo volta e começa a abraçar Shisei, pensando que ela parece uma bonequinha fofa. Depois que Maru sai, Shisei diz a Saito para ter cuidado, porque essa garota é mais estranha do que a sua mãe. Na aula, Saito nota que Shishai, Himori e Akane saem, e fica feliz porque finalmente pode ficar sozinho. No entanto, Maru aparece na sua aula e começa a chamar pelo seu nome. Os rapazes olham para o cara com raiva porque ele está colecionando garotas como Pokémon. Então ele puxa Maru para longe antes que as coisas saiam do controle. Ele pergunta a Maru por que ela gosta dele, mas quando ela diz que foi amor à primeira vista, ele não acredita porque ninguém se apaixona por um cara cujo rosto parece uma foto de antes, em um anúncio de cuidados com a pele. Maru então desce descuidadamente as escadas e Saito a pega em seus braços. Ele diz para ela ter cuidado, mas ela responde que a vida é muito curta para se preocupar com proteção e que prefere viver intensamente. Mais tarde, ela supõe que Saito não gosta realmente de Akane, apesar de morar com... E depois que Saito confirma, ela diz pra ele namorar com ela em vez disso. Mais tarde, ela vai ao McDonald's e devora um hambúrguer gigante, assim como a sua mãe devora o suco de um estranho. Ela então explica que adora fast food e ramen de copo, mas a família dela sempre a obriga a comer comida caseira. Saito diz que ele também tem alguém que o incentiva a comer comida caseira, mas provavelmente é para o seu próprio bem. Maru então revela que também tem uma irmã mais velha, mas Saito já podia perceber porque toda a sua persona fala de irmão mais novo. Os dois então começam a elogiar suas próprias irmãs, até que Maru percebe molho de hambúrguer no dedo dele e começa a chupá-lo para limpar. Ela também tira uma foto no celular para que possam reviver a memória, quando na realidade é apenas para chantageá-lo. Saito corre atrás dela para fazê-la apagar a foto e a encontra sentada fora do restaurante, toda suada e sem fôlego. Depois que ela finge apagar a foto, ele a convida para ir ao distrito comercial com ele, e Maru fica surpresa com a calma dele. Depois de mostrar o lugar para ela, Saito pede que ela volte para casa, mas ela diz que quer ir à casa dele e ter aplaudido por ele primeiro. Quando Saito recusa, ela começa a chamar a atenção gritando e prometendo contar a todos que ele mora com Akane. Eventualmente, Saito concorda em levá-la para casa, mas teme que Akane o faça dormir no sofá. Quando Akane abre a porta, Saito tenta explicar a situação, mas descobre que Maru é, na verdade, a irmã mais nova de Akane. Maru rapidamente abraça Akane e diz que sentiu sua falta desde que ela se mudou. Em seguida, ela começa a apertar seus pacotes de leite e diz que eles ficaram maiores. Mas Akane a afasta. Saito está confuso porque tinha a impressão de que a irmã dela está morta. Mas Akane apenas lembra que lhe disse que ela foi para longe. Maru então revela que está sempre viajando pelo mundo com o dinheiro da vovó, e é por isso que não pode ver Akane tanto quanto costumava. Já que está aqui, agora quer observar a vida conjugal deles, e começa entrando no quarto deles. Ao ver dois travesseiros na cama, Maru percebe que eles dormem juntos e assume que a Akane já perdeu a virgindade. Ela começa a repreender Saito por ficar com sua irmã, mas Akane lhe diz que nunca aconteceu nada entre eles. Maru pergunta se eles já se beijaram ou deram as mãos, mas Akane deixa claro que sente náuseas só de ver Saito. Para evitar qualquer gracinha, Maru decide ficar na casa e observá-los. Akane a convida para ficar o tempo que quiser e decide fazer mingau para celebrar a volta de Maru. Maru sofre de TPT ao ouvir falar em mingau e explica que era tudo o que ela tinha enquanto crescia, porque estava sempre doente. Akane então abre a geladeira para pegar os ingredientes, mas grita quando encontra Shisei congelado lá dentro. Vendo Maru por perto, ela não consegue entender por que ela está chamando Saito de Oni-chan, já que ela deveria ser a única irmã dele. Quando Maru tenta substituí-la, Chise fica possessiva e a desafia para um duelo para decidir quem é digna de estar ao lado de Saito. As duas se envolvem em diferentes jogos para ver quem consegue conquistar Saito, e Chise vence por uma longa margem. No final, Maru decide deixar Saito ir porque ela já tem a melhor irmã mais velha do mundo. Mais tarde, Akane pergunta por que ela não informou sobre sua chegada e Maru diz que queria fazer uma surpresa. Maru então vai direto ao assunto, afirmando que está ciente do motivo pelo qual Akane se casou com Saito, apesar de não gostar nem um pouco dele. Se o financiamento educacional é tudo o que está em jogo, Maru oferece-se para se casar com Saito e promete convencer a avó a continuar pagando pelos estudos de Akane. Akane tenta mudar a opinião de Maru, contando-lhe todas as coisas que odeia em Saito. Mas Maru é indiferente e diz que Saito é exatamente o tipo de cara de que ela gosta.
Ela até mostra a foto que tiraram antes e explica que ela e Saito se dão muito bem. Akane finge estar bem com Maru roubando seu marido e deixa ela jogar suas cartas, mas assim que sai do quarto, Akane começa a se sentir conflituosa sobre isso. Enquanto isso, Saito está na banheira quando Maru entra e se oferece para lavar suas costas. Saito diz para ela sair, mas ela o ameaça dizendo que contará a Akane que ele tentou atacá-la. Sem outra escolha, Saito concorda em deixar ela lavar suas costas. Ao entrar na banheira, ela diz a Saito que ele deveria se casar com ela porque ela é do tipo comprometida que o deixaria aplaudi-la sempre que ele quisesse. Ela continua persuadindo Saito com todas as coisas que ela pode oferecer e que Akane não pode, e o cara tenta com muito esforço se segurar. Mais tarde ele aparece exausto e diz a Akane que Maru está agindo como uma mimada. Akane diz que ela esteve hospitalizada praticamente toda a infância, então ficar feliz em ver a irmã se divertindo na vida. Enquanto Saito se deita para dormir, Akane pergunta se ele quer terminar com ela, o que o deixa confuso porque não sabe o que quer. No dia seguinte, todo o grupo chega a um parque de diversões para comemorar o retorno de Maru. Mas Himari não entende por que Maru está agindo tão aconchegada com Saito. Maru diz a ela que está de olho no Excalibur do Saito. Aqui vamos nós de novo, o que inicia uma rivalidade entre as duas. Depois de nadar na piscina e patinar no gelo, o grupo vai a uma montanha-russa que transforma Maru em um painel de mangá sem cor. Enquanto estão na roda gigante, Akane começa a chorar porque está muito assustada, e acredita que quem construiu esses brinquedos era realmente malvado. Saito pergunta por que ela veio aqui se odeia todos os brinquedos, e Akane responde que é porque queria que Maru se divertisse. Ela fala sobre como Maru nunca saía da cama quando era jovem, então ela vai suportar algum terror se isso significar fazer sua irmã feliz. Apesar de manter uma aparência forte, Maru está apavorada por dentro, então Saito coloca a mão em cima da dela para confortá-la. Mais tarde, eles vão para uma casa assombrada, e enquanto Akane chora do lado de fora, Maru não se abala e começa a tirar fotos com os fantasmas. De repente, ela se ajoelha e diz a Saito que não está se sentindo bem. Saito a leva para fora e diz para ela descansar no banco enquanto ele vai buscar Akane. No entanto, Maru se levanta de repente e diz que foi tudo apenas um ato para fazê-lo carregá-la. Saito a repreende por fingir algo tão sério e diz que as pessoas podem não acreditar nela quando estiver realmente doente. Naquela noite, Saito está ansioso por uma boa noite de sono, mas Maru aparece e senta-se em cima dele. Surpreso, Saito pergunta se ela já foi a uma das festas chatas dos seus avós, porque ele se conectou com alguém que se parecia muito com ela. Maru admite que a garota com quem ele conversou por horas era ela e começa a desabotoar a camisa dele para poder pular nos controles dele. Quando Saito protesta, ela diz que tudo bem porque ama ele, mas Saito diz que as palavras dela não têm peso, ao contrário das de Akane. Maru então admite que na verdade o odeia, mas apesar disso, ainda quer que ele use sua broca nela. Saito não consegue entender por que ela quer quebrar camas com alguém que odeia, mas Maru continua a pressioná-lo para fazer o ato com ela. Nesse momento, Akane entra e, chocada, diz que odeia os dois. Depois de ser expulso, Saito decide sair de casa e ficar em um hotel por uma noite, e Miho insiste em acompanhá-lo mesmo quando ele não quer. Chegando ao hotel, Saito reserva um quarto só para ele. Mas Maru continua a incomodá-lo assim. Eventualmente, ele a deixa entrar, e ela começa a chorar pensando que ele agora a odeia também. Saito percebe que Maru está magoada, e ela explica que Akane nunca, jamais a repreendeu, mesmo quando ela pregava peças nela. Esta é a primeira vez que Akane diz que a odeia, e Maru acredita que nunca mais poderá falar com ela. Então, de repente, ela tira a camisa e diz a Saito que vai compensá-lo fazendo um slop top. No entanto, Saito a rejeita e a acolhe para dormir como faz com Shize. No dia seguinte, Mamo começa a ficar doente porque não tomou seus remédios na noite passada, explicando que não teve tempo depois que Akane os expulsou. Saito quer chamar uma ambulância, mas ela o impede, dizendo que o médico disse que ela pode viver sem os remédios, o que significa que ela tem que aguentar desta vez. Mais tarde, Saito a leva ao hospital e ela pede para ele não incomodar Akane com seus problemas. Ele pergunta o que ela dirá aos pais e Mojo responde que dirá que desmaiou de exaustão. Ela explica ainda como Akane não conseguia fazer amigos quando era mais nova porque tinha que cuidar dela, então não quer mais incomodá-la. Saito concorda e a deixa ficar no hospital enquanto liga para Tise para informá-la que ficará na casa dela por alguns dias. Na escola, Akane pergunta severamente a Saito onde está Maru, pois os pais dela não estão contando, e Saito, irritado, diz para ela incomodar os pais. Akane assume que eles são próximos e que Maru deve ter contado algo para eles, mas Saito diz que não são próximos e entra na sala.
Depois da escola, Saito visita Maru no hospital e pergunta como ela viaja tanto apesar de sua condição. Maru diz que não sabe quando será seu último dia neste planeta, então ela se esforça para aproveitar ao máximo sua vida. Além disso, Akane não precisa se preocupar com ela quando está viajando para o exterior, o que permite que ela se concentre em sua própria vida. Saito então entende por que Maru secretamente não gosta dele, e não é porque ele roubou Akane dela. Maru revela que costumava ouvir falar dele porque Akane o odiava por ser sempre tão despreocupado e tirar as notas mais altas. Uma vez que ela se casou com ele, Maru achou que ela estava infeliz e tentou ocupar seu lugar apenas para fazê-la feliz. No entanto, o plano dela saiu pela culatra e a própria irmã disse que a odiava. Saito assegura a ela que Akane ainda a ama e que ela deve visitá-la assim que receber alta do hospital. Saito responde que ele também quer fazer Akane feliz e que partiria o coração dela se a irmã não fosse bem cuidada. Maru diz que Akane tem o sorriso mais fofo que ela já viu, e Saito diz que ela deveria vê-la quando ela está sendo aplaudida. Assim que ele sai da sala, percebe que Akane o tinha seguido e estava ouvindo a conversa deles o tempo todo. Akane de repente foge, mas fica emocionada com o quanto Saito se importa com ela. Mais tarde, Mal pede desculpas a ela por tudo e explica por que estava tentando afastar Saito dela. Ela tentou forçar pedindo a Saito para dar-lhe umas palmadas, mas o cara era tão tenso que não colocou as mãos nela. Ela então implora a Akane que perdoe Saito porque não é culpa dele, e Akane diz para ela parar de sacrificar a própria vida por sua causa. Mais tarde, Saito se aproxima dela na aula para pedir desculpas, mas ela está chateada porque sua melhor amiga e sua irmã querem ir para a cama com ele. Ela então pergunta se o que ele disse a Maru no hospital é verdade, e Saito admite que quis dizer tudo o que disse. Akane então pede gentilmente para ele voltar para casa porque não quer preocupar a vovó. Nesse momento, Himari entra na sala de aula e percebe que sua suspeita é verdadeira, e Akane realmente mora com Saito. É isso para este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você gostaria que cobríssemos a seguir. Se quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.